E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né, do nosso curso básico de PHP. E hoje estaremos falando sobre operadores lógicos. Então, pessoal, o que são operadores lógicos em PHP? Né? Eles são usados para combinar expressões condicionais e realizar operações booleanas. E o primeiro operador lógico que a gente verá neste momento é o operador AND, ou I, né, que é representado com este I comercial que a gente vê por aqui, né, duplo I comercial, é um AND. Então, o operador lógico I, né, ou AND, ele retorna verdadeiro, né, cumpre verdadeiro se as duas expressões forem verdadeiras. Eu tenho aqui esse exemplo, vamos dar tipo aqui, vamos, né? Então temos a primeira expressão, que temos aqui idade, a variável idade, e tem carteira. As duas são verdadeiras. Ok. Na hora da estrutura condicional, a gente colocar na estrutura condicional, a expressão condicional, temos, se a idade for maior ou igual que 18 e tem carteira, automaticamente deve retornar verdadeiro, que pode dirigir. Então vamos ver aqui. A primeira expressão é verdadeira porque é maior ou igual que 18, porque tem 20. E a segunda tem carteira, tem true. Então, automaticamente, nos retorna que pode dirigir ou verdadeiro. Então, ela cumpre-se quando as duas forem verdadeiros. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu vou mudar para falso, ok? Neste caso, a primeira expressão é verdadeira, a segunda é falsa, ok? Não se cumpre. Então, automaticamente, né, vamos ver que não se cumprirá, né, o operador lógico AND, porque só permite, ok, só retorna verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Nesse caso, um deles é falso, então automaticamente a condição vai me cair por aqui, ok? Não pode dirigir, porque realmente os dois são, um deles, né, nesse caso é falso, ok? E se eu colocar os dois falsos, automaticamente também vai me dizer que não, ok? Porque só permitirá se os dois forem verdadeiros. Então, se eu voltar aqui para verdadeiro, se eu voltar para verdadeiro, volto para verdadeiro, então automaticamente a condição se cumpre. Perfeito. O seguinte operador lógico é o operador lógico ou OR, e é representado por essas duas barras aqui. Então, sobre esse operador lógico mostra verdadeiro, retorna verdadeiro, se pelo menos uma das expressões for verdadeira. Então, nesse caso, uma dessas, pelo menos, tem que ser verdadeira. Então, se as duas forem verdadeiras, ela vai cumprir verdadeira, ok? Pode dirigir. E eu vou colocar isso como falso. Não tem carteira, ok? Não tem carteira. Automaticamente também vai me dizer que sim, pode dirigir, porque, né, para esse operador lógico, pelo menos, né, os dois têm que ser um deles tem que ser verdadeiro. Um deles tem que ser verdadeiro. Nesse caso, eu vou colocar os dois falsos, né? Automaticamente vai me dizer que não, porque pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Então, são os dois operadores lógicos básicos que a gente que podemos utilizar, né? Básicos que podemos utilizar em PHP. Então, perfeito. Agora vamos entrar num segundo tema, ok? Vamos entrar em um segundo tema. Vamos falar sobre estrutura condicional, ok? Vamos falar sobre as estruturas condicionais, ok? Uma estrutura condicional, né, executa um bloco de código se apenas uma condição for verdadeira. Perfeito. Vamos falar sobre estrutura condicional. A primeira estrutura condicional que a gente verá é if, ok? O if, a estrutura condicional if, né, que executa um bloco de código se apenas uma condição for verdadeira. Eu tenho aqui um exemplo, ok? Eu tenho aqui um exemplo. Perfeito. Eu tenho aqui um exemplo. Temos aqui uma variável nota, que são 15, ok? Igual a 15. Eu digo assim, estrutura condicional. Se a nota for maior igual que 16, automaticamente ela se cumpre. Nesse caso, essa estrutura condicional if, ok? Só vai se cumprir, né?
se isto que tiver aqui dentro for que for verdadeiro, ok? Neste caso é verdadeiro, automaticamente ele vai que, oba, não guardei aqui, ok? A nota for maior, não vai se cumprir porque temos que, deixa eu meter a nota maior ou igual que 16, vou colocar aqui 18, perfeito, agora sim, perfeito. Então, só se cumpre se, né, a estrutura, o que tiver dentro da condição for que for verdadeiro. Então, a nota, ok? 18, né, é maior, ok, a nota é maior ou igual que 16? Sim, é 18. Então, automaticamente ela se cumpre. Se não for maior ou igual, né, que nesse caso era o exemplo anterior, se não for maior ou igual que 16, automaticamente, ok, deixa-me lá guardar, então não se cumpre a condição, significa que não entra por aqui. Só entra se esta, ok, essa expressão aqui se cumprir, ok? Então, outro bloco que a gente pode inserir outro bloco que a gente pode inserir dentro deste exemplo das estruturas condicionais é o if-else. O if-else, ok? Então, o if-else nos dá duas opções, ok? Nesse caso aqui, se não se cumprir, ok, automaticamente não aparece, mas temos o else, se por se acaso a expressão for que for falsa. E esse exemplo, e eu tenho aqui o exemplo, ok? Vou copiar esse exemplo por aqui. Rápido, ok? Vou cumprir esse exemplo por aqui. Aqui o temos, ok? Então vamos lá ver. Temos aqui a expressão, ok? 15. Se a nota for maior ou igual que 16, então vai dar excelente. Neste caso não é maior ou igual que 16, porque a nota é 15. Automaticamente vai cair no bloco else, ok? Se temos duas opções por aqui, e vai me dar reprovado, que se por se acaso não se cumprir essa, então se cumpre o nosso else. Ok? Então guardamos por aqui. Então nos dá que reprovado, né? Ou, nesse caso não seria reprovado, né? Pronto. Eu vou colocar 10 por aqui, ou pronto, 9. Ah, ok, assim já está melhor. Já tem sentido reprovado porque teve 9. Ok, se anotar, eu vou colocar aqui 10 valores. Perfeito. Agora sim. Ok. Se a nota for maior ou igual que 10, excelente, aprova. Se, por se acaso, não se cumprir essa condição, automaticamente nos dá que reprovado. Ok, isto quando a gente tem duas opções. Então vamos supor se tivermos mais de uma opção, né? 3, 4, 5 opções, então a gente pode utilizar, ok? Este exemplo que temos por aqui. Este é o nosso exemplo, ok? Temos aqui, se a nota for maior ou igual que 16, então o estudante teve excelente. Se a nota for maior ou igual que 10, ok? Então aprova. Caso não, ok? Então, automaticamente reprovar. E aqui vemos mais opções. Se a gente tiver mais opções, então aqui neste bloco do código a gente vai inserindo else if, que seriam as demais opções. E no caso teríamos a nossa última opção, se nenhuma delas se cumprir, ok? Se nenhuma delas se cumprir, automaticamente está reprovado, que é o exemplo que a gente vê por aqui. E se eu colocar, por exemplo, o 10 aqui, ok? Então, automaticamente nos diz que aprovado. Se eu colocar o nosso 18 por aqui, né, que é maior, então automaticamente vai cair por aqui, que é excelente. Então, essa seria a estrutura condicional if, ok? Então, vamos ver uma outra estrutura condicional, né, que é denominada como switch. O switch é usado para comparar uma variável com múltiplos valores possíveis, ok? E executa blocos diferentes para cada caso. Okay? Eu tenho um exemplo aqui do switch. Okay? Tenho aqui um exemplo do switch. Eu vou pegar ele por aqui. E aqui temos, essa seria a estrutura do switch. Ok? Seria o exemplo, essa estrutura, switch. Ok? Aqui temos. Então, eu tenho aqui a minha opção, ok? Esta opção aqui será comparada com todas essas múltiplas, ok? Escolhas que temos aqui, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, ok? E ela seria comparada. Se por se acaso se igualar uma delas, então ela vai executar o bloco de código que tiver dentro dela. Então aqui tem um exemplo, começa com, eu declaro uma variável que vai se comparar com toda, começo com switch, ok? E coloco aqui, né, a nossa variável que a gente quer comparar. Neste caso,
Se for, vamos lá supor, a variável que nós temos aqui é igual a 3. Então, automaticamente, ele vai procurar em cada um desses casos, né? Onde tem essa opção, ok? Se encontrar essa opção, automaticamente vai chutar este bloco de código aqui. E vamos ver esse exemplo agora mesmo, ok? Então, nos diz que é terça-feira, porque a gente colocou o 3 aqui. Se eu colocar 1, ok? Automaticamente vai nos dar essa opção, porque eu digo, caso, né, a variável for igual a 1, então vai me chutar esse por aqui, que é o domingo, ok? Caso for 6, automaticamente vai me chutar essa opção aqui, sexta-feira. Vamos supor que se a variável tiver um valor que não esteja dentro de nenhuma dessas opções, automaticamente vai me chutar esse aqui, né? O default, não importa, eu vou colocar, por exemplo, aqui o 9, que não se encontra em nenhuma dessas opções, ok? Automaticamente vai me dizer que é dia inválido. Significa que vai me chutar a opção, dizendo que essa opção não se encontra entre, ok? As opções, temos aqui case 1, case 2, até case 6. Então, o switch é usado para comparar uma variável com múltiplos valores. Significa que tenho valores pré-definidos por aqui e eu vou comparando. Se por se acaso o valor colocado dentro da variável não se encontra entre as opções, então ele vai me chutar essa última opção que a gente tem por aqui, ok? Essa última opção que temos por aqui, que é inválido. Então, fazendo um resumo sobre as estruturas condicionais, ok? O if é usado para condições simples, ok? Se cumpre quando for verdadeiro, ok? O if else, quando temos if else, quando temos duas opções, simplesmente duas opções, verdadeiro ou falso. Se não se cumpre a primeira, automaticamente vai se cumprir a segunda. Depois temos o if e depois temos o if else e depois else quando temos mais de uma opção ou duas opções, ok? 3, 4. E o switch quando há múltiplos valores possíveis, né? Para uma única variável. Então, pessoal, nos vemos na próxima videoaula e eu espero que tenhamos percebido bem sobre esses exemplos de estruturas condicionais. Então, pessoal, estamos juntos.